Bom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Essa é uma noite muito especial, muito importante para todos nós. Só para marcar essa aula com esse assunto, eu quero trazer o mesmo assunto de ontem, o Yom Kippur, mas num formato diferente, de uma forma diferente de se trazer esse assunto. Essa data, ela sempre foi importante, porque ela representa quase um Yom Hadin. Sem entrarmos muito nesses detalhes, porque realmente não é o assunto da aula, nesses dias são miríades e miríades de conexões entre Malhut e Gevurah. Essas são as tubulações que se conectam através de todos os nossos atos, todas as nossas ações. Bom, pois todos os nossos julgamentos são enviados para todos. É verdade, esses julgamentos começam por todo o povo de Israel, mas termina em todas as criaturas do universo. Como um todo, todos são julgados, mas Hashem é misericordioso. Então, por questões bastante sublimes, nessa data de hoje existe ainda uma oportunidade de mudar de livro e que seu nome seja gravado, escrito no livro da vida, através dos seus atos, suas ações, pois esta será uma data que marcará e significa que os decretos divinos são entregues para os agentes celestiais e, portanto, basicamente tudo aquilo foi determinado. Então começa a ser colocado em prática na realidade todos esses julgamentos. Isto é o que nós entendemos dentro desse conceito de julgamentos. Mas como eu expliquei na aula anterior, este é o último instante de apelo do juiz para que haja misericórdia. Portanto, todos esses são os decretos sobre todos. Nesses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, todos os judeus observantes da Torá utilizam uma tecnologia chamada de Mituk Hadin. Eu vou tentar trazer aqui o significado dessa palavra. Bom, são horas e horas de muita tefilá na sinagoga. São longas rezas. Estas tefilot contêm muita tecnologia espiritual para cada um de nós fazermos o Mituk Hadin, que significa o adoçamento de severidades. Essas severidades, elas estão conectadas com o nosso grau, que é chamado de Malhut, esse grau físico que estamos, o mundo da ação, o mundo de Asiá, o mundo que vivemos. Bom, o ponto é que neste dia de julgamentos, os dinim descem em um formato de perdão. Isto é apenas possível para aqueles que buscam a redenção, trazendo todas essas nossas ações para essa realidade de Malhut, que é essa nossa realidade como um certo grau de adoçamento de severidades, como sendo a última chance. Hashem está te dando a última chance para você se achegar a Teshuvá, voltar à Torá. Um assunto muito complexo. Isso me faz pensar em trazer para vocês algo num formato diferente, como eu tinha falado anteriormente, uma forma diferente de que eu já fiz no passado. Eu trago algo que tem tudo a ver justamente com essa razão pela qual possivelmente alguém receberia juízos não tão doces, que é justamente a questão dos nossos comportamentos
mais ou menos retificados, e como isso impacta em nós, até mesmo neste mundo. Estas nossas meias retificações, recebendo esses juízos não tão doces, qual o impacto que isso traz para o nosso mundo, para o nosso grau físico. Eu quero trazer um pouco mais sobre isso. Eu quero trazer dessa forma para ajudar vocês, ajudar as pessoas a se ligarem, pensarem com um pouco mais de profundidade. Fomos encarregados de observar todos esses serviços de expiação nesse dia chamado de Yom Kippur, todos os anos. Esta é a aliança de amor entre Deus e Israel, pela qual os pecados de Israel são expiados. Este sim é o verdadeiro amor incondicional. Bom, mas há uma mancha, como está escrito no Sagrado Zohar, na Parashá Hazim, como eu tinha falado antes, na página 279b, está escrito assim: Tânia Amar Rabi Yitzhak. Nós aprendemos do Rabino Yitzhak. Lembrando que o Rabino Yitzhak era um dos tzadik, muito especial. Então, este era uma das figuras mais importantes, o Rabino Yitzhak. Ele trouxe a tradução dessa parte da Parashá Hazim. Eu quero trazer para vocês. Pessoal, só um minuto. Eu não sei quem está aqui na parte de administração. Quem estiver aqui, por favor, não façam esse tipo de comentários aqui, tá? Palestina livre, aqui não é o assunto para isso, tá bom? Quem estiver aqui na parte de administração, por favor, bloqueie essas pessoas que entram aqui trazendo esses comentários, tá bom? Obrigado. Aqui não é assunto para isso. Tem bastante pessoas aí na internet falando sobre esses assuntos, aqui não é esse tipo de assunto, tá bom? Não falamos em política de ninguém e acredito que todos aqui não gostam de ouvir esse tipo de assunto. É por isso que para nós aqui não temos lado nenhum. Estamos aqui para falar de Torá. Quem quiser permanecer aqui, permaneçam para ouvir. Quem não quiser também, fique à vontade, tá bom? Aqui não é local para isso. O Rabino Yitzhak, ele fala sobre essa parte traduzida no Zohar. Está escrito assim: há uma mancha que também acaba sendo feita aqui embaixo. Kol hanim ro nakta lit komunim de kol milei linchati serdei kadisha hakla it mastran. Esse é o texto que está em aramaico no Sagrado Zohar. E o que esse texto nos diz? Todas essas estruturas são assuntos que foram ensinados para aqueles que são chamados de os coletores do campo. Seria essa a tradução? Isso significa que essas pessoas que são conectadas ao nível de Kedushá mais elevado, estes conhecem sobre esses assuntos que precisam agora ser revelados. As pessoas que não têm esse conhecimento. Bom, e o que esse verso nos revela? Porque essas pessoas entenderam este grau de santidade maior e estes possuem automaticamente um alto grau de lucidez bem maior. Portanto, isso implica no discernimento, ainda que o mundo seja um mundo onde o bem e o mal são misturados. Escute. Vivemos num mundo onde o bem e o mal hoje está misturado como uma massa de bolo. Não é verdade? Hoje você não sabe qual é o lado mal e qual é o lado do bem. Qual é o lado positivo
e qual é o lado negativo, pois ambos foram misturados. Não há lados hoje. Ou seja, dessa mesma forma, eu vejo o lado do mundo. Esse mundo polarizado, cada um tem o seu lado hoje. Mas não existe lado. A moeda é uma moeda com duas faces, mas sendo a mesma moeda. O bem e o mal também está assim hoje. O bem e o mal foi misturado como uma massa de bolo. E hoje, como discernir o que é bem e o que é o mal? Há uma história de um grande homem. Sim, essa moeda ela tem duas faces, mas é uma moeda só. Não existe lados. Existe apenas uma moeda. Entendam isso, pessoal. Não existe lado nenhum. Não existe nenhum lado. Entende? Tudo tem a mesma face. Tudo igual. Como o mal, não existe o mal. O mal é o lado que o homem cria. Compreenderam? Assim também vivemos nesse mundo polarizado, aonde, entre aspas, criaram lados. Mas não existe lados. Tudo é a mesma face, tudo igual. É um bando de perversos. Um grupo de perversos. Não existe um lado. São todos iguais. Por isso implica a nós o discernimento de entendermos esse mundo. Entendendo que esse mundo hoje, o bem e o mal está misturado. Ou seja, é tão difícil andar nesse mundo sem esbarrar no mal. Não é verdade? Quantas vezes você abriu o portão da tua casa e de frente você se esbarrou com o mal? Não precisa de ir muito longe. Bom, quando a gente sobe de nível, o nível de conhecimento elevado, passamos a ter esse tipo de discernimento intuitivo e psíquico. E, obviamente, halídico ou arrálico, querendo dizer de acordo com a lei, aonde você consegue perceber as coisas do bem absoluto e as coisas do mal. Eu vou falar do mundo da emanação, sim, mas primeiro eu tenho que falar sobre esse assunto. O mundo da emanação está conectado, sim, ao Tikkun Olam, a redenção do mundo. Mas primeiro eu preciso de apresentar aqui o formato do mundo hoje, de como as pessoas estão vivendo enganadas por causa dessa mistura do bem e do mal. Então essas pessoas que vão se desenvolvendo dessa maneira são chamadas entre vários outros nomes. Aqueles que colheram do campo, ou seja, aqueles que têm o mérito de estar vivos e estar vendo o fruto do seu trabalho. Estes são chamados de os colhedores do campo. Como foi trazido na Parashá Hazin, são aqueles que estão vendo o mérito de estar vivo para ver o fruto do seu trabalho, fazendo com que essas pessoas que estão misturadas voltem ao Tikkun, voltem à Torá. E este é o mérito para essa pessoa que tanto trabalhou e agora está vendo o fruto do seu trabalho. Eu estou falando do trabalho espiritual, Avodat Hashem, não do trabalho material. Mas vou deixar para que vocês pensem como quiserem, mas esse é o ponto. É que essa é a ideia. Então, estes assuntos foram trazidos e já são conhecidos por todos aqueles que já têm esse conhecimento, que já estão também em processo de teshuvá e que já fazem parte desse ensejo
Portanto, para todos que já estão presenciando esse dia de santidade, entenderão esses assuntos. Bom, eu quero então continuar com a parte do Zohar, que traz esse outro verso importantíssimo que vai dar agora o andamento para todo esse processo de redenção. Está escrito assim: Ve'achta rasha chaim vekol, ve'ekol havadim pegimuta leila maya a pegimuta kol ma dirtiv chichareto lobani molman de raiol pegimuta. Está escrito assim. Então, o que é dito aqui, traduzido, que nós aprendemos que os perversos causaram, metaforicamente, uma mancha em cima. Assim traduzido, esta é a mancha causada em cima. Bom, tudo aqui é afetado. Essa é a ideia. Essa análise continua basicamente assim. Eu não quero entrar em mais detalhes, porque aí existe uma análise em hebraico das palavras e vai citando vários versos novamente, um atrás do outro. Mas então, uma mancha em cima ou uma mancha embaixo, isso é porque segue a lei espiritual, de que assim como há no céu, também há na terra. Tudo é paralelo. Aqui nós vemos que a transgressão é uma transgressão. O fato da pessoa ser socialmente desinibido, uma pessoa conhecida mundialmente, não significa que ela não transgride, que ela não causa transgressão. Às vezes ninguém fala da transgressão porque ninguém dá bola para ela. Então cada um faz o que quer, cada um fala o que quer, cada um age da forma que quer. Ou seja, ninguém se importa com o lado da transgressão. E ninguém realmente quer chamar a atenção de uma pessoa que transgride a lei. Ou quantas vezes você chamou a atenção de uma pessoa que está transgredindo o Shabat? Ou uma das festas, quantas vezes você chamou a atenção dessa pessoa por estar transgredindo a Torá? Ninguém dá bola para isso. Ninguém se importa. Ou seja, isso vai acontecendo. Isso não quer dizer que a transgressão não esteja acontecendo. Não é porque você não dá bola que ela não aconteça. Bom, tudo bem. Sabemos como funciona o mundo. Por exemplo, pode ser estendido também para outras práticas extremamente negativas que existem na sociedade, que infelizmente hoje em dia, então existe uma correspondência de um erro aqui embaixo, que gera um outro erro lá em cima, mas reverbera também aqui embaixo. Esta é uma mancha. Mancharam, os perversos mancharam lá em cima. E isso reverbera aqui embaixo. Em termos de uma diminuição de bênçãos, isso reverbera a diminuição de bênçãos aqui embaixo, através do aumento de perversidade que sobe. Ao mesmo tempo, ela reverbera aqui embaixo e diminui a quantidade de bênçãos que era para acontecer. E de fato devemos então olhar para essa questão. Por que não somos abençoados da forma que deveríamos ser? Por que as nossas tefilá, as nossas rezas não são atendidas? Se as suas rezas não são atendidas, culpem os seus pecados. Compreendeu? Isto é uma forma de expressarmos o manuseio da espiritualidade, chamando a atenção do transgressor para que ele não transgrida a lei, que
porque isso afeta praticamente o mundo. Ou seja, se pudéssemos chamar a atenção de todos esses transgressores da lei, talvez o mundo receberia mais bênçãos, pessoas seriam mais abençoadas, as pessoas seriam mais elevadas, espiritualmente, também materialmente, porque a quantidade de bênçãos iam descer sem medida sobre a terra, se não houvesse a transgressão da lei. Lemos ontem, Devarim 31, aonde Hashem descerá com espada sobre os perversos e eliminará todas as raízes dos amalequitas sobre a terra. O decálogo, escrito em cântico por Moshe, ontem foi esse assunto da aula. Hashem decretou um decálogo para que Moshe cantasse, para que todo Israel ouvisse, temesse Hashem e não desviasse e não transgredisse a Torá. Mas houve uma mancha. E essa mancha reverberou embaixo. Moshe apenas avistou a terra que emana leite e mel de longe e não pôde adentrar a terra. Por causa da desobediência do povo. Hashem então impõe um decálogo, uma lei instituída em formato de um canto. Ai de vocês, todos vocês, que praticar iniquidades e transgressões, transgredir a lei.